Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 2 a 4. A fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Palavra do Senhor. Comentário: 1 Timóteo 2, de 2 a 4. São João Crisóstomo. Se o apóstolo quer pôr termo às guerras, às lutas e aos tumultos das nações, e exorta o sacerdote a dirigir preces pelos reis e príncipes neste sentido, muito mais desta forma procedam os particulares. 3 espécies de guerra são muito graves. Uma é a guerra em geral, em que nossos soldados são atacados pelos bárbaros. A segunda espécie consiste em nos atracarmos mutuamente, mesmo em tempo de paz. A terceira, a guerra que declara cada qual a si próprio, é a pior de todas. A travada com os bárbaros não nos prejudica tanto. O que, pergunto, eles te causarão? Massacram, matam, mas não arruinam a alma. Nem a segunda espécie de guerra, se o quisermos, poderá nos causar dano. Embora os outros nos ataquem, podemos ser pacíficos. Escuta o profeta. Em troca de minha amizade me acusam, e eu fico suplicando. E ainda, com os que odeiam a paz, eu sou pela paz. E novamente, quando lhes falo, combatem-me sem motivo. Salmo 109, 4, 127, 109, 3. Da terceira espécie, não podemos fugir nem sem incorrer em perigo. Se o corpo discorda da alma, excita graves concupiscências, fornece armas aos prazeres corporais, à ira, à inveja. Se esta guerra não terminar, não conseguiremos os bens prometidos. Quem não reprime esse tumulto necessariamente cairá e receberá ferimentos que geram a morte na geena. Diariamente, portanto, precisamos de muito cuidado e solicitude para que esta guerra não se declare em nós, ou não continue-se declarada, mas seja reprimida e mitigada. Qual o proveito de todo orbe gozar de profunda paz, enquanto lutas contra ti mesmo? Importa possuir a paz interior. Se dela gozarmos, nada do exterior poderá nos prejudicar. A paz de todos em comum contribui bastante para ela. Por isso diz o apóstolo, a fim de que levemos uma vida calma e serena. Quem se perturba, enquanto reina a tranquilidade, é sumamente infeliz. Viste que o apóstolo menciona a paz que classifico de terceira? Por isso tenho dito, a fim de que levemos uma vida calma e serena. Não se interrompe, mas acrescenta, com toda piedade e dignidade. Quem não se firma nessa paz não pode viver com toda piedade e dignidade. Que paz existe quando os raciocínios e as questões perturbam a nossa fé? Quando são os espíritos impuros, que paz existe? No intuito de evitar que julgues tratar a expressão a fim de que levemos uma vida calma e serena, apenas da vida do comum dos homens, acrescentou, com toda piedade e dignidade. De fato, é possível que levem uma vida calma e serena os gentios e também os impudicos, os pródigos e os que se revolvem nos prazeres. Entre eles, talvez encontrarás os que levem tal vida. No entanto, para saberes que não é isto, acrescentou, com toda piedade e dignidade. Aquela vida contém insídias, lutas, e a alma cotidianamente é ferida pelas perturbações dos pensamentos.
evidencia-se pelo suplemento, porém, que indica esta vida. É claro, porque não disse simplesmente com piedade, mas aditou as palavras com toda. Com esses termos, parece que não só requer uma vida formulada na doutrina, mas também a que se firma no modo de praticá-la, pois em ambas se requer piedade. Qual a vantagem de ser piedoso segundo a fé e, na realidade, ser ímpio? Escuta aquele santo em outra passagem, para que se entenda que é possível ser ímpio nas ações. Afirmam conhecer a Deus, mas o negam com os seus atos. Tito 1,16. E ainda, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. 1 Timóteo 5,8. De novo, alguém que traga o nome de irmão e não obstante seja impudíaco ou avarento ou idólatra. Não honra a Deus, conforme 1 Coríntios 5,11. E ainda, o que odeia seu irmão, 1 João 2,9, ignora a Deus. Viste quantas são as formas de impiedade? Por isso diz, com toda piedade e dignidade. O fornicador não é só desonesto, mas também impudíaco. Igualmente, o cobiçoso é dito desonesto e intemperante. A cupidez não é menos grave do que a concupiscência corporal. Quem não contém a cobiça é intemperante. Quem não contém a concupiscência é intemperante. Por conseguinte, chamaria de intemperante também o irascível, e denominaria intemperante, desonesto, impudíaco, invejoso, o ambicioso de dinheiro, o doloso e todo pecado. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que significa, eis o que é bom? Rezar por todos. Eis o que é agradável a Deus. O que ele quer, pois, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Imita a Deus. Se quer que todos os homens sejam salvos, é justo rezar por todos. Se quer que todos os homens sejam salvos, tu também deves desejá-lo. Se o desejas, reza, pois rezar é próprio dos que o querem. Viste que sempre convence a alma que reze também pelos gentios? E indica o lucro que daí se retira, a fim de que levemos uma vida calma e serena. E o que é muito mais importante, que agrade a Deus e nos tornemos semelhantes a Ele, tendo o querer idêntico ao dele. Isso poderia amansar uma fera. Não temas, portanto, rezar pelos gentios. Ele também o quer. Teme apenas quando emites imprecações, o que ele não quer. Se importa rezar pelos gentios, é claro que se deve rezar também pelos hereges, por todos os homens, e não persegui-los. É bom por outro motivo, a saber, termos idêntica natureza. Deus, com efeito, louva e acolhe bem a benevolência e a amizade relativas ao próximo. Se, portanto, respondes, o próprio Deus quer dar, qual a necessidade de minhas pressas? Conferem muito a eles e a ti, atraem ao amor e não deixam que haja crueldade de feras. Podem também atraí-los à fé. Muitos homens que entre si disputam com maldade afastaram-se de Deus. Apela agora à salvação de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos. Eis a verdadeira salvação, sem ela nada de grande. Seria outra espécie de salvação, mas só de nome e título. E cheguem ao conhecimento da verdade. De que verdade? Da fé nele. Pois dissera, admoesta alguns a não ensinarem outra doutrina, visando a que ninguém os tivessem por inimigos, procurando rixas, diz, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.